Bom, pessoal, boa tarde. Então, mais uma vez, hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais importantes, se não o assunto mais importante, que é, talvez o áudio tivesse ruim, mas acho que agora vai melhorar, tá? Bom, então vamos lá. Nós vamos falar sobre as leis de Newton, né? Ah, professor, e o que é que eu tenho que saber sobre leis de Newton? Bom, é bem tranquilo, na verdade. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a dinâmica. As leis de Newton, elas fazem parte da dinâmica. Antes dela, nós estudamos esse assunto aqui, ó, turma, cinemática. O que é que você estuda na cinemática? Basicamente, você estuda o movimento dos corpos. Então, nós falamos sobre movimento uniforme, nós falamos sobre movimento uniformemente variado, etc. O importante aqui é conhecer a posição, que nós chamamos de espaço, a velocidade e a aceleração. Basicamente, a dinâmica diferencia-se da cinemática porque ela não estuda apenas o movimento. O interessante é conhecer a causa do movimento. Então, vamos dar um exemplo aqui bem simples. Ó. Quando um objeto, por exemplo, uma maçã, em homenagem a Isaac Newton, né, conta a lenda que ele teria observado a queda de uma maçã antes de escrever as leis que regem os movimentos. Então vamos imaginar a queda de uma maçã. A gente na cinemática se preocupa com coisas do tipo: qual a velocidade com que essa maçã chega no chão? Qual a aceleração, que nós chamamos de aceleração da gravidade, né? Quanto vale, etc. A diferença é que agora, na dinâmica, eu vou até trocar a cor da caneta, a gente vai se preocupar com as forças que atuam sobre os objetos. Nesse caso específico, há uma força puxando a maçã para baixo, que é chamada de força-peso. Então, a diferença é que na dinâmica, nós nos preocupamos com a causa do movimento. E os movimentos são causados por esse agente físico aqui, ó, a força. Então, nós vamos falar muito sobre força-peso, sobre força de atrito, força de tração. Essa é a ideia. Então, assim, para não ficar complicado, na cinemática você estudava o movimento, e na dinâmica, você continua estudando o movimento, mas avaliando dessa vez a causa do movimento. O que é que provoca o movimento? E a resposta para essa charada é isso aqui, ó. O que provoca o movimento é a ação de uma força, tá? Não necessariamente sempre tem que ser o peso, pode ser a tração, pode ser a força elástica, pode ser, enfim, outra força qualquer, tá? Nesse exemplo aqui, a força que provocava o movimento da maçã era a força-peso. Joia, gente? Então, aqui é só uma introdução do que eu estou falando, o que é a, a dinâmica. Bom, mas vamos lá. Isaac Newton, em sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, enunciou 3 leis. E hoje essas leis são chamadas leis de Newton, né? A base da dinâmica, essa frase aqui é importante, toda a dinâmica se estrutura sobre essas leis. São 3 leis relativamente simples. A primeira lei, que é conhecida como lei da inércia. A segunda lei, que é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. A gente vai detalhar essas leis agora, tá? Não se preocupa. E a terceira lei, que é conhecida como princípio da ação e reação. Essa aqui é basicamente teórica, essa aqui também é teórica, e essa aqui, o princípio fundamental da dinâmica, a gente vai fazer uma continha. Mas, em geral, é teoria. Professor, mas o senhor não vai explicar, não? É só isso aqui mesmo? Não. Aqui eu estou só falando para você que são 3 leis, né? A primeira, a segunda e a terceira. Agora nós vamos detalhar essas leis, evidentemente. Vamos lá? Bom, como vocês sabem, para que haja um movimento, para que um corpo se mova, é necessário que exista uma força agindo sobre ele. Então a gente define força como a causa que produz uma variação de velocidade. Ou seja, que faz ele entrar em movimento. Pode ser o contrário também. Um corpo em movimento, ele só pode ser parado por uma força. Um jogador de futebol, digamos, que chuta uma bola, ela adquire movimento graças à ação de uma força que o pé do jogador faz. Estando em movimento, essa bola vai ser freada pela ação do goleiro, que vai fazer também sobre essa bola uma força.
para frear a bola. Então, resumindo, força é a causa que produz isso aqui, ó, variação de velocidade. E, portanto, aceleração. Como assim, professor? A gente aprendeu que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, se existe variação de velocidade, é porque existe uma aceleração. Resumindo, para não ficar muito complicado para vocês, o que vocês têm que entender? Que a causa do movimento é uma força. Essa força pode fazer com que o corpo que estava parado ele entre em movimento e pode fazer o contrário, um corpo que está em movimento entre em repouso. Então, um carro que vai acelerar, ele precisa da força do motor. Um carro que vai frear, ele precisa da força dos freios. Mas sempre vai haver uma força. Essa força vai variar a velocidade, portanto, essa força vai provocar uma aceleração. Aqui eu estou só apresentando assim em linhas gerais, porque nós vamos começar a detalhar essas coisas agora. Primeira lei, ela também é chamada de princípio da inércia. É bem popular esse nome, princípio da inércia. Ela já caiu nos vestibulares muitas vezes. E aí eu estou falando de FAMENE, estou falando de FCM, de Santa Maria, tá? FIP também. Um ponto material é dito isolado quando não existem forças atuando nele, ou quando as forças atuantes sobre ele têm resultante nula. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos imaginar que esse corpo tem uma força de 5 para cima e que esse corpo tem uma força de 5, opa, tá feio assim, de 5 para baixo. Eu posso dizer que esse 5 cancela com esse. Então, a gente vai falar que, nesse caso, a resultante é nula. Quando isso acontece, a gente fala que esse corpo está isolado, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Opa, peraí. Ai, que droga. Fui apagar aqui, deu errado. Pronto. Deixa eu explicar isso melhor para vocês, assim, ó. A primeira lei estabelece que um ponto material isolado ou está em repouso ou realiza movimento uniforme. O que ele quer dizer com isso? Que se esse corpo tem uma força de 5 para um lado e tem uma força de 5 para o outro, pode ser qualquer número, essa força cancela essa. Então, esse corpo, ele ou vai estar em repouso, quer dizer, esse corpo aqui, ou ele está parado, ou ele está realizando um movimento retilíneo uniforme, que é um MRU. Professor, eu estou achando isso tão complicado. Então, vamos simplificar? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. É isso que a lei fala. Um corpo parado tende a permanecer parado. E um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Quer ver um exemplo simples? A pessoa vem num cavalo. Então ela vem cavalgando e num determinado momento o cavalo freia bruscamente. Mas como a pessoa estava em movimento, ela e o cavalo, né? Quando o cavalo freia, a pessoa permanece em movimento. Ela continua em movimento e é muito comum a pessoa ser jogada para frente e cair do cavalo. É um exemplo da lei da inércia. Que esse exemplo é equivalente, por exemplo, a uma pessoa que está usando o cinto de segurança e tem uma colisão. A tendência do corpo dela é ir para frente. Ela vai ser jogada contra o para-brisa do carro. Isso causa muitas mortes. O papel do cinto de segurança é evitar que a lei da inércia ocorra, né? Ele prende a pessoa no carro. Porque quando o carro freia na batida, a pessoa vai frear junto, porque ela vai ficar amarrada no carro, literalmente, graças ao cinto de segurança. Se não houvesse isso, ela seria jogada para frente, para fora do carro. Inclusive, muitas vezes a pessoa não morre nem pelo impacto da batida, é porque ela é jogada para fora do carro a muitos quilômetros por hora de velocidade e aí acaba, infelizmente, falecendo. Aqui você tem um exemplo típico disso. Ó. Quando o ônibus freia, os passageiros tendem, por inércia, a continuar, a prosseguir com a velocidade que eles tinham em relação ao solo. E aí eles são atirados para frente, viram? É exatamente a história do cavalo. Ó. O ônibus freando, tá vendo? A força aqui do freio jogando ele para trás. E as pessoas que estavam em movimento, elas querem continuar
esse movimento. Por isso que a pessoa segura no cinto de segurança, tem alguma, ou o ferrinho do ônibus, tem alguma coisa para se segurar. Se não tiver nada para se segurar, ela vai ser simplesmente jogada para frente. Beleza? Então, acho que não é muito complicado. É o resumo aqui, ó. Um ponto isolado, quando é que ele é isolado, professor? Quando a força resultante sobre ele é zero. Ou ele está em repouso, ou ele está em MRU. Outra maneira de dizer isso seria, basicamente assim, ó. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em MRU tende a permanecer em MRU. Vou explicar isso ainda melhor. Eu tenho aqui uma força de 3 para cima. Eu tenho aqui uma força de 3 para baixo. O que a lei da inércia diz é que se a força resultante aqui é zero, porque essa força anula essa, então se a força resultante aqui é zero, esse corpo ou está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Essa é a ideia da lei. Eu lembro agora, uma questão muito interessante da Famene, que dizia assim, uma nave espacial, nossa, eu não vou saber desenhar uma nave espacial, finge que isso aqui é a nave. Ela está se movendo no espaço sideral. E num determinado momento, o piloto desliga o motor dessa nave. Ele pergunta o que é que acontecia. Muita gente marcou a resposta que diz que a nave vai freando e para. Mas vocês precisam lembrar que se ela está no espaço, não existe atrito, não existe nada que faça essa nave frear. É diferente de um carro que tem o atrito com o ar, tem o atrito do pneu do asfalto. No espaço não existe nenhum tipo de atrito. Então, quando o piloto da nave desligou o motor, essa nave não estava em movimento. Pela lei da inércia, a tendência é que ela permaneça em movimento. Interessante, né? Então a resposta é essa, ela continua indefinidamente em movimento. Professor, ela vai continuar em movimento para sempre, se não houver nenhuma força para frear essa nave, ela vai continuar em movimento indefinidamente, porque não tem um atrito. Se você pegar um disco e jogar na sala de casa, no chão da casa, ele vai deslizar e parar, porque nesse caso há a força de atrito. Outra coisa interessante sobre a segunda lei de Newton, essa lei é, como eu falei para vocês, a única que tem uma continha, né? É que ela diz o seguinte, que se existir uma força, essa força resultante é dada pela expressão m vezes a. Professor, como assim se existir uma força? Por exemplo, força resultante. Aqui eu tenho uma força de 5, né? E dessa vez eu tenho para baixo uma força de 2. Vocês acham que eu posso dizer que essa força anula com essa, pessoal? Ou então assim, ó, eu tenho uma força aqui de 4 e tem uma outra força aqui de 7. Vocês acham que as duas forças para cima eu posso falar que essa anula com essa? Acho que não, né? Então, o que, que vocês estão aprendendo com esses dois exemplos? Que há situações em que a força resultante é diferente de zero. Ela não é zero, a força resultante. E o que é que eu devo fazer? Para calcular é muito simples. Eu vou melhorar aqui um pouquinho. Ai, droga. Eu vou melhorar aqui um pouquinho essa letra. Minha nossa, eu estou apanhando muito desta borracha hoje. Pronto, agora apagou. Melhorar aqui um pouquinho essa letra, tá? Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Bom, FR é a força resultante, M é a massa e A é a aceleração. Tá aqui, ó. A força é o produto. Esse produto aqui é a multiplicação, tá? Produto da massa pela aceleração adquirida. Joia? Ele está dizendo que a força resultante vai produzir uma aceleração. Qual é a direção da força? Ela é, digamos, horizontal. Qual é a direção da aceleração? Horizontal. Se a força tiver um sentido para a direita, a aceleração também vai ser para a direita. Sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido. A aceleração e a força sempre têm a mesma direção e o mesmo sentido. Professor, mas por que que diz que são proporcionais? Gente, o que ele quer dizer com isso aqui, ó, vou dar um destaque aqui. O que ele quer dizer é que quanto maior a aceleração, maior é a força e vice-versa. Quanto mais força você colocar, quanto mais força o motor do carro tiver,
maior vai ser a aceleração. Tem unidade? Tem. A unidade de massa vocês já conhecem, é o quilograma. kg, está meio feio aqui. A unidade de aceleração vocês também já conhecem, metros por segundo ao quadrado. E a unidade de força é o newton. Então, essas são as unidades no sistema internacional. Força é newton, massa é quilo e aceleração é metros por segundo ao quadrado. Cuidado porque às vezes ele vai dar a massa do objeto em gramas. Aí vocês têm que fazer essa regrinha de 3, ó. 1 quilograma tem 1000 gramas. É muito comum isso acontecer. Agora eu vou mostrar para vocês talvez uma das coisas mais importantes que tem. Preste bem atenção nisso. Como eu vou determinar a força resultante? Preste atenção. Ó, vamos supor que esse objeto aqui tem uma força de 12 newtons agindo sobre ele. Quem é a força resultante? Só tem ela, né? Então a força resultante é 12 newtons. Agora olha esse corpo aqui. Eu tenho uma força de 15 newtons para um lado e eu tenho uma força de 8 newtons para o outro. Vocês estão entendendo que essas forças elas estão com sentidos opostos, uma aponta para a direita e a outra para a esquerda. Nesse caso, a força resultante é obtida pela subtração, vai dar 7 newtons. Mas, professor, não pode acontecer das forças estarem atuando no mesmo sentido, não, professor. Por exemplo, uma força aqui vale 5 newtons e uma outra força aqui vale, digamos, 8 newtons. Eu não posso ter essa configuração, não? Pode, claro que pode. Neste caso, as forças estão se ajudando, as duas estão no mesmo sentido. Então, diferente daqui que uma atrapalha a outra, aqui elas se reforçam. Quando elas estiverem no mesmo sentido, deixa eu fazer direitinho aqui para não ficar bagunçado. Elas são somadas, 5 mais 8, que vai dar 13 newtons. O que é que eu quero dizer com isso? Que se só tiver uma força, ela vai ser a resultante. Agora, se você tiver forças que estejam em sentidos opostos, nós dizemos que o ângulo, nesse caso, é um ângulo de 180 graus. A força resultante é dada pela diferença delas. Se as duas estiverem no mesmo sentido, nós dizemos que o ângulo é 0 graus. Aí a força é dada pela soma. E há ainda um último caso, basicamente, um último caso importante, que é quando as forças estão assim. Vamos supor que essa força vale 3 e essa vale 4. Professor, nesse caso eu vou fazer 3 mais 4, ou, professor, nesse caso eu vou fazer 3 menos 4. Nenhum nem outro. Quando isso daqui acontece, você vai usar uma coisa muito conhecida de vocês, porque o ângulo é de 90 graus. Lembra que eu falei que esse ângulo aqui era de 180, né? E esse era de 0. Esse aqui é de 90 graus. Quando isso acontecer, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Olha como funciona. Ó. Tá vendo? Então, isso aqui são os catetos, 3 e 4. E você vai fazer força resultante ao quadrado igual a 16 mais 9. 16 mais 9 a propósito dá 25. Então, só para ganhar tempo, quando tem ao quadrado assim, ó, fica raiz de 25. Ou seja, a força resultante nesse exemplo seria 5 newtons. Existe, pessoal, um outro caso que não cai muito no vestibular, mas eu vou mencionar para vocês rapidinho. Ele não cai muito, mas pode cair, que é quando o ângulo é de 120 graus. E, por incrível que pareça, muita gente pensa que é o pior, mas é o melhor de todos. Por quê? 99,999% das vezes, o que o vestibular faz é colocar aqui duas forças iguais, 3 e 3. Então, quando as forças forem iguais e o ângulo for de 120, a força resultante é a própria força, você não precisa fazer conta nenhuma. Isso aqui poderia ter salvado a vida de muita gente no vestibular. Essa dica, ela é sensacional. Vou repetir. Se você tiver um ângulo de 120 graus e duas forças iguaizinhas, 3 e 3, pode ser 5 e 5, não importa. Desde que elas sejam iguais, a força resultante vai ser simplesmente uma delas. Já podia ter resolvido com isso questões da Famene. Não acontece muito, mas uma outra questão aparece isso da Famene, da FCM também é a mesma coisa, tá? Então, é uma dica que pode ser útil.
Uma observaçãozinha rápida é a seguinte. Quando você estiver calculando a força resultante, o valor máximo que pode dar corresponde ao ângulo de 0 graus, que é quando você soma. E o valor mínimo que pode dar corresponde ao ângulo de 180. Por exemplo, se uma força, vou chamar de F1, vale 4, e a outra força F2 vale 3, qual é o máximo e qual é o mínimo que pode dar? O máximo é a soma, que é quando o ângulo é de 0 graus. 0 graus, vamos voltar à tela. 0 graus é esse aqui, ó. Tá vendo? Quando as duas estão no mesmo sentido, você soma. Então, nesse caso, a força é máxima, que aqui seria 4 mais 3, que vai dar 7. Esse é o máximo. O mínimo é quando o ângulo é de 180, esse ângulo aqui, ó, 180 graus, que é quando você subtrai, que vai dar 1. Então, você tem esse máximo e esse mínimo aí, ok? Bom, vamos lá. Aqui tem um exemplo simples. Ele tem um objeto de 2 quilos e ele quer que você calcule a aceleração. Eu vou fazer a letra A e vou fazer a letra C. E vou deixar para vocês as duas letras aqui, a B e a D. Vamos fazer a letra A. Eu só tenho uma força na letra A. Então, vou fazer aqui, ó, letra A. Tem um objeto e só tem uma força atuando sobre ele, que é essa força de 4 newtons. Olha, se só tem uma força atuando, ela é a própria força resultante, 4 newtons. Não é isso? A massa é igual para todos os exemplos citados, para todos eles, a massa é de 2 quilos. E como é que eu calculo a aceleração? Eu faço força resultante igual a MA. A força vale 4, a massa vale 2 e a aceleração é A. Então, vai ficar 2A igual a 4, ou gabarito, 4 dividido por 2 dá 2, né? A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Essa foi a letra A, que era fácil. Vamos fazer a C, que é menos fácil. Ó, tem uma força de 4 e uma de 3. Só que eu já fiz no exemplo aqui para vocês exatamente essa situação, ó. 4 e 3 com ângulo de quanto? De 90 graus. 4 e 3 com ângulo de 90. A gente aprendeu que quando o ângulo é assim de 90 graus, eu tenho que fazer o teorema de Pitágoras, não é? Mas eu não preciso fazer tudo isso aqui de novo, porque eu já mostrei para vocês que nesse caso a força resultante deu 5, lembra? Mostramos ainda há pouco, não é? Que a força aqui, ó, nesse exemplo ela deu 5. Então, vamos fazer o seguinte. Aplicando a lei de Newton, força resultante é MA. A força resultante é 5. Muita gente pensa que é só somar, né? 3 mais 4, aí eu boto a força resultante é 7. Não é. A massa é 2 e a aceleração é A. Essa massa de 2 é para todo mundo. Aqui nesse exemplo. 5. Opa, desculpa, peraí, rapidinho. Não vou fazer isso, não, vou apagar. Vai ficar 2A igual a 5, só para ficar organizado. Você vai passar esse 2 para baixo, 5 dividido por 2, quanto é que deu a aceleração? 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Pronto, então é isso, gente. É assim que você calcula a aceleração. Tem um exemplo aqui um pouco mais complicado que eu queria fazer com vocês. Ele diz assim, ó, uma pequena esfera de massa meio quilo desloca-se horizontalmente sob a ação de uma força resultante de intensidade meio newton. Sabe-se que a esfera parte do repouso. Isso aqui é bom, porque se parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Determine 10 segundos após o início do movimento, letra A, a velocidade da esfera. Então, o que eu vou fazer nessa questão? Vou fazer o seguinte. Eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. Eu tenho a força, que é 0,5 newtons. Eu tenho a massa, que coincidentemente é 0,5. Então, eu consigo achar a aceleração. Vai ficar 0,5A igual a 0,5. Ué, vai cortar 0,5 com 0,5 e vai sobrar que a aceleração é 1. Mas, professor, por que o senhor calculou a aceleração? Ele não está pedindo a velocidade? Isso aqui acontece muito, ó, pessoal. Olha o erro do aluno. Ele faz velocidade é a distância sobre o tempo, professor. É só fazer isso aqui, ó. Pessoal, tem um detalhe. Essa fórmula é muito boa
quando o movimento é uniforme, ou seja, quando a velocidade é constante, ou seja, quando não tem aceleração. Quando não tem aceleração, eu uso isso aqui. E daí, professor? E daí que eu fiz todo esse cálculo para mostrar logo para vocês que eu não posso usar essa fórmula. Por quê? Porque, como vocês estão vendo aqui, existe uma aceleração. Existe uma aceleração, ela vale 1. Ela não é 0. Então, eu não posso usar isso aqui. E tem como calcular a velocidade de outro jeito, sem ser com essa fórmula? Claro que tem. Vamos lá para a letra A. Vocês lembram daquela equação? Vovó e vovô ainda tentam? Lembra que ele falou que parte do repouso, eu calculei a aceleração, que é 1, acabei de calcular, e o tempo ele deu para a gente, né? O tempo é 10. Então, olha a fórmula que eu estou usando. Vai ficar 0 mais 1 vezes 10, que dá 10. Então, a velocidade é 10 metros por segundo. Não pode fazer daquele jeito, professor? Não pode. Não posso fazer ΔS sobre ΔT. Vou repetir. ΔS sobre ΔT é para movimento uniforme. Movimento uniforme é quando a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é 0. Então, eu fiz questão de começar com isso aqui para mostrar a vocês que a aceleração não é 0. Você tem que calcular. Se a aceleração desse 0, beleza, eu podia usar isso aqui. Mas não deu. Então, eu tenho que calcular a distância. Aí muita gente faz, professor, aí agora eu posso fazer isso. Ó. A velocidade é 10, a distância eu não sei, e o tempo ele disse que é 10. Quando eu fizer essa conta, professor, ó, vai passar o 10 para cima, vai ficar 10 vezes 10, isso aqui vai dar 100. Agora pode, né? Não, gente, não pode fazer isso. Não pode, você está insistindo com essa fórmula. E não é. E é para usar o quê? Bom, você pode usar, por exemplo, essa fórmula. Eita, como ficou feio aqui de novo, rapaz. Minha letra, o mundo se acaba, essa minha letra não melhora. ΔS é igual a V0T, olha que legal, mais AT ao quadrado sobre 2. ΔS é igual, o V0 é 0, eu vou botar um 0 aqui, ó, porque ele partiu do repouso, 0 vezes T, que é 10. Professor, mas 0 vezes 10 não vai dar 0? Vai, mas eu resolvi colocar. A aceleração é 1, o tempo é 10, né? 10 ao quadrado sobre 2. Ele deu esse tempo. Então, como vocês sabem, isso aqui vai dar 0. E aqui vai ficar 10 ao quadrado, que é 100. 100 dividido por 2 dá 50. 0 mais 50, quanto é a resposta? 50 metros. Eita, professor, desse jeito que a gente fez tinha dado 100. Tinha, mas estava errado. A resposta correta é 50. Ok? Então veja que tem uma pegadinha, né? Você tem que ter muito cuidado com isso. Não pode usar qualquer fórmula. Em geral, vou dar uma dica para vocês. Vocês não vão usar isso aqui, tá? Em geral, vocês não vão usar esse tipo de coisa. Bom, e para a gente terminar essa aula de leis de Newton, eu queria explicar para vocês, falar um pouco sobre ação e reação, que é importantíssima essa lei. O que é que ela diz, professor? As forças, elas atuam sempre em pares, sempre em duplas. O que Newton determinou é que, por exemplo, se você tem um corpo 1 e ele exerce uma força sobre um outro corpo, que eu vou chamar de 2, esse corpo 2 reage e faz no primeiro corpo uma força também. Ou seja, se João empurra Maria, Maria empurra João. Mas não é no sentido de João empurra Maria, Maria vai lá e agora dá um empurrão. Não, as forças são simultâneas. Então, se eu empurro a parede está me empurrando. Quando um carro quebra e eu empurro o carro para frente, o carro automaticamente está me empurrando para trás. Por quê? Para toda ação existe uma reação. Quem é maior, professor? Essa é a surpresa. Essa é a surpresa. Ninguém. Elas têm a mesma intensidade, quer dizer, o mesmo valor. Elas têm a mesma direção e elas têm sentidos opostos. Então, por exemplo, se o bloco 1 empurra o 2, veja que aqui está a força que o 1 faz no 2. O 2 empurra o 1, a força que o 2 faz no 1. Isso vale para tudo. Vou dar um exemplo para vocês aqui bem simples. A Terra atrai a Lua. A Terra, que é o planeta Terra, atrai a Lua.
Então, a Lua atrai a Terra. O que é que engana muitos alunos? Eles perguntam assim no vestibular: como a Terra é maior, a Terra puxa a Lua com mais força, certo? Errado. Por mais estranho que pareça, e eu sei que parece estranho no momento, as forças têm a mesma intensidade, pessoal. Vocês sabem o que isso significa? Que a Terra puxa a Lua puxa a Terra, e elas se atraem mutuamente com forças de mesma intensidade. Vê que bacana? Elas se atraem mutuamente e com forças de mesma intensidade. Então, por mais estranho que possa parecer, a Terra puxa a Lua com a força de 10, digamos, e a Lua devolve a mesma força. Professor, esquisito isso, né? No primeiro momento, eu confesso que eu também achei estranho. Mas todos os cálculos, todos os experimentos, todas as evidências comprovaram isso. Se você, por exemplo, golpeia, um boxeador golpeia o adversário, teve a luta de Mike Tyson, Mike Tyson dá um soco no adversário, o nariz, a mão faz uma força no nariz e o nariz faz uma força na mão. Professor, mas a força que a mão faz no nariz é maior, né? Não. Por incrível que pareça, essas forças são iguais. Ah, então tanto faz dar o soco como levar o soco? Não, não é isso. É mais fácil quebrar o nariz do que quebrar a mão. Então é melhor dar o soco do que levar. Mas as forças são iguais. É muito engraçado isso, né, gente? Curioso. Pois é, mas é verdade, viu? Essa força aqui é igual a essa força aqui. Mas eu vi, professor, que o senhor colocou um menos. Sim, esse menos é porque eles têm sentidos contrários, como ele fez aqui, ó. As forças têm sentidos contrários. Uma aponta para a direita, outra aponta para a esquerda. Uma aponta para cima, então a outra aponta para baixo. Beleza? Uma das forças, como vocês viram, vai ser chamada de ação e a outra força vai ser chamada de reação. Assim, podemos dizer que para toda ação corresponde uma reação de mesma, vou até marcar isso aqui, ó, mesma intensidade. O que é isso aqui, professor, em português claro? Quer dizer que elas têm o mesmo valor, mesma direção e sentidos contrários. Beleza? Cuidado com as forças de ação e reação. Veja essa pegadinha. Isaac Newton foi o autor de marcantes contribuições à ciência moderna. Uma delas foi a lei de gravitação universal. Há quem diga que para isso ele se inspirou na queda de uma maçã. Suponha que F1 seja a força exercida da Terra sobre a maçã. Então vamos fazer a maçã aqui e vamos dizer que isso aqui seja a Terra, tá? É óbvio que é um desenho fora de escala. Aqui é a Terra e aqui é a maçã. Então vamos supor que F1 é a força que a Terra faz na maçã, F1. E que F2 seja a força que a maçã faz na Terra. Essa força é F2. O que podemos dizer? Aí os alunos dizem, não, professor, nesse caso, a Terra puxa com mais força, né? Não, gente. As forças são iguais. Não, professor, não pode ser, porque eu vejo a maçã caindo. Sim, pessoal, você vê a maçã caindo por causa de um elemento importante aqui, que é a massa. A maçã tem uma massa muito menor que a massa da Terra. Então, como a maçã é pequenininha, você vê a maçã descendo. Você não vê os prédios, a Terra, o planeta todo subindo. Porque o planeta é muito maior do que a maçã. Mas, cuidado, diferente do que as pessoas pensam, o gabarito é letra C. As forças têm sempre a mesma intensidade. Ô, professor, então uma dúvida. Se eu tentar empurrar um carro para frente, o carro vai me empurrar para trás. Essas forças são iguais e eu nunca vou conseguir mover o carro, certo? Errado. Você consegue mover um carro. Mas por quê? Porque nesse caso a ação é maior do que a reação? Não, não existe isso de nesse caso a ação é maior que a reação. Não tem essa situação. A ação e reação sempre são iguais, mesmo módulo. Sempre, não tem exceção. É uma lei, então ela não tem uma falha. E, professor, o que acontece então nesse caso? Vejam esse exemplo, que vocês vão entender o probleminha do carro. Uma pessoa está empurrando um caixote. A força que a pessoa faz no caixote é igual, mas contrária, à força que o caixote faz sobre ela. Então,
A pessoa pode mover o caixote porque ele aplica sobre o caixote. A pessoa poderá mover o caixote porque aplica a força sobre o caixote antes dele poder anular a força. Quer dizer, ele está falando que a ação vem antes da reação? Falso. As forças de ação e reação, elas ocorrem ao mesmo tempo, elas são simultâneas. Ô, professor, e por que que não anula, então? Deixa eu botar uma tela negra aqui, para vocês entenderem o que que acontece. Quando eu vou empurrar um carro, eita, finge que isso aqui é o carro. Quando eu vou empurrar o carro, eu aplico uma força sobre o carro. E o carro reage aplicando uma força sobre mim. Por que que eu consigo mover o carro se essas forças são iguais? O senhor disse que quando tinha uma força de 5 para um lado e uma força de 5 para o outro, professor, o senhor disse que essa aqui anulava com essa. É verdade. E por que agora essa força não vai anular com essa? Porque tem uma diferença bem sutil de um desenho para o outro. Poucas pessoas conseguem notar, mas tem uma diferença pequenininha. Ah, já sei qual é a diferença. Essa é diferente dessa. Não, elas têm o mesmo valor. Se essa força aqui vale 10, essa força vale 10 também. E, afinal de contas, por que é que não pode? Olha a diferença. É que essas forças, elas atuam no mesmo corpo. Essa força de 5 atua neste corpo. Essa outra força de 5 atua neste corpo. Enquanto aqui, uma força atua no carro e a outra atua na pessoa. Ou seja, as forças de ação e reação, elas não se anulam. Não se anulam. Nunca, jamais. Por quê? Pois atuam em corpos iguais ou diferentes? Diferentes, distintos. Olha só a sacada. A força de ação e reação nunca jamais se anula, porque uma força é no carro, a outra é no caminhão. Desculpe, uma força é no carro, a outra é na pessoa. Professor, mas ó, se tiver uma força aqui de 2 para cima e uma força de 2 para baixo, elas não vão se anular? Vão, mas elas estão atuando no mesmo corpo. Aqui não. Elas estão atuando uma no carro, outra na pessoa. Então, elas atuam em corpos diferentes, elas não se anulam. É como se eu perguntasse para vocês assim, ó. Para quem não entendeu, repara. É como se eu perguntasse assim, ó. Tem esse corpo aqui, tem esse corpo aqui. Essa força aqui de 3 anula essa força aqui de 3? Não. Esse objeto vai andar para um lado, esse vai para o outro. Não se anula, né? Porque atua em corpos diferentes. É a mesma coisa. Beleza? Então, cuidado com essas pegadinhas. A alternativa correta é a letra B de bola. A pessoa pode mover o caixote porque as forças citadas não atuam no mesmo corpo. Beleza, gente? Então, era isso. Finalizamos essa aula importante sobre leis de Newton e nós vamos, na próxima aula, falar sobre as aplicações, né? O peso, a normal, a força elástica. Então, várias forças importantes que a gente tem para estudar e nós vamos detalhar isso na próxima aula. Valeu? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.